Eu estava um dia desses procurando algo para eu assistir, meio no tédio. E eu vi alguns vídeos no YouTube sobre um anime chinês. E olha, eu vou ser bem sincero, eu não tenho boas lembranças sobre animes chineses. Na verdade, eu tenho quase nenhuma. Mas eu lembro de ter visto alguns anos atrás um anime chamado Link Click, que tem uma avaliação bem boa. E eu ter dropado o anime no segundo episódio, eu realmente não entendi a dinâmica. Mas quando eu fui procurar sobre o anime da recomendação, eu fiquei completamente sem reação. Eu falei, caramba, esse anime tá um número abaixo de Kimetsu no Yaiba. Acima de Mushoku Tensei, acima de Banana Fish, acima de Yu Yu Hakusho. E olha, eu tenho um certo receio sobre animações chinesas, mas a curiosidade de saber como um anime de avaliação tão alta podia ser ruim me deixou inquieto. E eu olhei pra cá, achei até bonita, e eu pensei, não tô perdendo nada. The Founder of Diabolism tem um enredo muito bom. Então eu vou dar primeiramente um contexto pra vocês, ok? Então eu me chamo Apollo, fiquem à vontade e vamos pro vídeo. O mundo do anime é separado por diferentes clãs de sangue, e cada um deles utiliza o cultivo. Mas os cultivadores são pessoas que podem melhorar e adquirir poderes a partir da meditação, com o objetivo final de alcançar a imortalidade e posteriormente o patamar de divindade. Como eu mencionei, existem vários clãs, mas os mais importantes são 5, e entre eles está o clã Wen, que foi fundado por um homem que implementou a ideia de que o cultivo deveria ser exclusivo apenas para o clã e não para as escolas de arte marcial. E ele foi o primeiro a adotar essa nova conduta. Após isso, o clã Wen cresceu e se tornou o maior dos 5, com mais praticantes e mais poderoso. De certa forma, os clãs viviam em harmonia, mas um novo líder dos Wen transformou o clã em uma tirania, cometendo vários massacres. E vendo todo esse terror, os 4 clãs principais restantes se uniram, formando a campanha Sunshot. E devo admitir que isso parece bastante com alguma história que eu já vi. Mas nessa campanha existe o clã Zhuang, que foi quase exterminado pelos Wen, mas dentro desse clã havia um discípulo chamado Wei Yuxuan, que não nasceu na família, mas foi adotado por eles. E no futuro, ele mudaria o curso da guerra, derrotando o clã Wen, mas de uma maneira bem pouco convencional. Normalmente, o cultivo se baseia em artes marciais, meditação e iluminação, correto? Sim, mas Wei Xuan gostava de experimentar coisas, e ele desviou do caminho tradicional para desenvolver o Dao demoníaco. Isso lhe daria poder para ressuscitar os mortos, mas suas técnicas demoníacas fizeram ele se tornar uma força enorme, aterrorizando e manipulando o clã Wen. Depois de derrotar o clã Wen e por fim a sua tirania, Wei Xuan continuou usando seus poderes, e em um ato extremo, ele profanou os cemitérios do clã Wen, ordenando que os cadáveres rastreassem suas próprias famílias e as eliminassem. Eventualmente, isso fez dele um alvo. Ele se tornou poderoso demais, e a aliança foi formada para matá-lo, inclusive pelo clã Zhuang, o qual ele era discípulo, e foi criado. E assim nosso protagonista morreu. Se não fosse por um certo lunático chamado Mo Xuanyu, um homem gay que foi tanto abusado verbalmente e fisicamente por sua família, perdeu a sanidade e como último recurso, ele sacrificou sua alma em um ritual, oferecendo seu corpo para que outras pessoas o possuíssem. E essa pessoa não era ninguém menos que Wei Xuan, de volta aos mortos. A gente tem uma história de vingança sobre um personagem super poderoso em um novo corpo, tentando esconder sua verdadeira identidade enquanto vive com as pessoas que o mataram. De certa forma, há alguns traços de Isekai, mas eu gosto disso porque primeiramente não é Isekai, e ele tem uma personalidade, ele sabe construir uma ideia nova, e eu gostei da forma como foi feita. A série consegue passar uma vibe sombria e realmente foi muito bem apresentada. E olha, os ambientes são muito bonitos, ricos em cultura e arquitetura chinesa. Para quem gosta, e eu sinceramente gosto dessa natureza chinesa, essas montanhas meio pontiagudas, assim, eu acho realmente muito legal. E eu acredito que esse Don Yuan, nome para anime chinês, ele foi realmente muito aclamado pelo público. Então a produtora que animou ele mostrou muita qualidade, provavelmente para não decepcionar os muitos fãs da série. Todas as cenas são muito bem planejadas e polidas. Foi uma animação que investiram financeiramente, dá pra ver isso. Como uma série de, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, que já tinha muito fã no mangá, e a empresa de animação não podia deixar a desejar. Principalmente porque o governo chinês tem investido muito na própria cultura do país, como por exemplo em jogos
jogos, como recentemente o lançamento do Black Myth Wukong, ou o Jogo do Macaco, que é simplesmente incrível. E a China tem investido bastante para que os projetos artísticos do país tenham boas recepções no mundo afora, já que o Japão sempre foi sinônimo de animação. E a Coreia do Sul tem estado bastante participativa em TVs, filmes e séries, principalmente com os doramas. A animação é simplesmente incrível, principalmente pelas lutas fluidas. Um anime de luta que não tem luta fluida é quase uma decepção. Mas esse anime realmente faz muito bem seu papel. Eles têm muitos movimentos e os personagens não são previsíveis. Eles são criativos em batalha e utilizam bem o ambiente. Isso é muito legal. E você não achar que são só dois personagens num fundo branco, sabe? Eles têm o cenário. Isso dá uma imersão pra quem tá assistindo. E eu acredito que mais atrai nesse anime realmente seja a imersão. Sabe aqueles animes que tem tantos personagens com histórias de fundo que você começa a entrar no mundo daquele anime? Cada personagem tem diferentes habilidades. E o personagem principal, o Wei-Chuan, é aquele tipo de personagem confiante, caótico e poderoso. Ele sabe que está acima dos outros em relação à força, e durante toda a série ele causa confusões, ele provoca os outros membros do clã, mas sempre mantendo tudo sob controle. E esse é um dos meus personagens favoritos de assistir, que eu não sou tão fã de personagens que são meio medrosos e ficam pensando muito. Uma coisa que eu achei complicada, uma observação, é que por muitos anos eu assisti animes japoneses, e fica fácil de decorar os nomes, sabe, quando você tá vendo a obra. Normalmente são curtos, como Akame, Sumi e etc. Mas os nomes chineses são bem diferentes, e pra quem não tá acostumado, no caso era eu, fica um pouco difícil identificar quem é quem. Quando aparecem aquelas cenas de personagens falando de outras pessoas, é preciso prestar bem atenção para não se perder. Outra diferença é a animação. Sim, ela é muito bonita e é muito bem feita, tudo parece limpo. Mas os personagens têm aparências bem femininas e bem similares, o que pode dificultar a percepção visual de personagens diferentes. E outra coisa interessante é a paleta de cores usada. Ela é bem colorida. No meu gosto, eu acho muito bonito, mas há quem não goste, depende da perspectiva, pois as cores interferem na emoção. Resumindo, por enquanto, essa é a melhor animação chinesa que eu já assisti. Talvez eu assista a segunda ou terceira temporada, se eu não esquecer, mas eu fico feliz que você tenha assistido até aqui. Se gostou, dê um like, comente aqui sua opinião, se você conhece outra animação chinesa que é boa, e também se você tem uma ideia de vídeo para eu fazer, pode comentar aqui embaixo, por favor. Eu me chamo Apolo, e até logo.